respirar, né? Trazer oxigênio para o cérebro. Você tem que ter a sua vida, você chamou atenção para isso também, sua vida social, sua vida familiar. Você tem que ter, não é só trabalho, 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 evidentemente, Sim. né? O seu trabalho é importante, claro que é. Ele te dá sustento para que você possa ir tranquilamente fazer as outras coisas. Tá tudo certo. Mas, da mesma maneira que você rega esta planta, tem uma outra, quando você chega em casa, que necessita ser regada também. Que é a sua família, é a sua esposa, seu marido, seus filhos, é você também. Você precisa ter o seu próprio momento de reflexão, você precisa descansar, você precisa se divertir, você precisa se distrair, senão você para de render. É simples assim também, né? E assim você tem que ter o equilíbrio de fazer essas coisas de maneira... Ah, mas eu não posso deixar de fazer. Você tem que entender que eu não estou com tempo. Tá tudo certo. É a tal da rede de suporte, né? O marido, a esposa, os filhos, a família, os amigos, né? Que estão à sua volta, são a sua rede de suporte. E eles têm que entender que uma hora você está um pouco sobrecarregado, outra hora o outro lado está sobrecarregado e você faz esse contrapeso, né? Mas você tem que ter isso daqui. E não deixe se levar pela tentação. A tentação existe? Existe. Olha, você vem aqui, faz isso daqui que você vai ganhar muito dinheiro. Ninguém vai perceber. Espera um pouquinho, amigo. Como é que eu não vi isso antes, né? Ninguém descobre a roda da noite para o dia, né? Não, mas é porque isso daqui não está dentro da parte legal de fazer isso. Então eu não vou fazer. Exato. Por que eu vou fazer isso? Não, porque você vai ganhar muito dinheiro, mas e daí? E lá na frente eu vou fazer o quê? Vou lidar como com isso? Como é que eu vou encarar a minha família? Como é que eu vou me encarar no espelho? Eu preciso ter princípio, né? O que você faz quando você está sozinho? Você comete algum erro? Você faz alguma coisa errada quando você está sozinho? Ninguém está vendo. Isso é o seu princípio. Exatamente. Isso é que a gente ouve falar muito, né? Pois quem você é não é quem você mostra Exato, nas redes mas outras aí pessoas. que É tá, quem né? você é quando não tem ninguém Como é que você olhando. age quando não tem ninguém olhando? Você Exato, pega. exato. Mas não tem ninguém olhando, acho que eu vou pegar. Então, peraí, você é assim. Né? Então, veja, nós temos esse nosso negócio hoje. Nosso negócio é um negócio que gere e proporciona sonhos para pessoas que estão começando uma vida. É a carreira delas, elas vão crescer, elas vão... Se eu não fizer direito para eles, entendeu? Eu lá na frente eles vão olhar e falar assim, nossa, alguém estragou minha vida. Eu não posso fazer parte disso. Por mais que isso me renda dividendos. Exatamente. E no fim você não está entregando o fruto do propósito que nós fizemos. Que vocês vieram. Porque eu sempre gosto de falar isso. A gente é como uma árvore, né? E a Bíblia fala muito disso. E aí, o fruto que você gera não é para você comer. O fruto que você gera é para o outro. Sempre. Compartilhar, né? Exatamente. Então, o fruto que a gente gera com o nosso negócio, com a nossa vida, é para transbordar, é para os outros, é para a construção do reino. Né? Eu achei interessante você falar sobre esse dilema das escolhas que às vezes a gente tem que fazer. Tem um versículo que diz em Deuteronômio 22:9: não plante na sua plantação qualquer outra coisa. Se você fizer isso, estará proibido de aproveitar tanto as uvas como aquilo que as outras plantas produzem. Você tem que entregar tudo aos sacerdotes. Então, assim, existe uma máxima de você cuidar da semente que você plantou e ter foco e dar para ela aquilo que ela precisa. Né? A vinha, que é o caso desse contexto aqui, ela necessita de um terreno mais calcário, de menos água, de sol assim ou assado, de uma distância entre um pé e outro. Se você plantar qualquer outro tipo de produto ali, você vai estar roubando nutrientes dela, você vai estar trazendo outra necessidade para aquela planta que vai brigar com aquela. Então, assim, às vezes as pessoas ficam com essa ânsia de ganhar dinheiro, de ter sucesso, de fazer isso, de fazer aquilo, que elas param de entregar aquilo que elas foram planejadas para fazer. Uma árvore de manga, ela foi planejada para dar manga. Você vai lá para colher mexerica, não tem como. E se você plantar uma mexerica do lado da manga, a mexerica vai roubar da manga, a manga vai roubar da mexerica e você não vai ter fruta boa em nenhum dos dois. Quando nós recebemos a
certificação da escola, você vai perante a diretoria do Board of Education da Flórida. E ali eles te fazem uma entrevista, né? São todos os diretores do board te entrevistando e você ali. Depois que nós fomos aprovados, eles falaram assim, olha, parabéns, vocês estão recebendo a certificação provisória por 1 ano, que nós vamos continuar checando se vocês estão fazendo direitinho, mas prestem bem atenção. Agora, a partir de hoje, vocês são a voz do órgão máximo de educação da Flórida. Vocês vão falar em nosso nome. Muito cuidado com o que vocês falam. Uau. Eu tremi, né? Eu e a Mariana. Olha que responsabilidade. Você concorda? Num país que nós sabemos que é sério, cujas leis são aplicadas, e o cara vira para mim e fala assim, estamos confiando em você. Você provou, vocês, né? Vocês provaram que podem falar em nosso nome. Cuidado com o que vocês vão fazer. Você tem que seguir na retidão. Entendeu? Exato. E entenda isso, meu Deus do céu. Eles estão te dando, eles confiaram em você, Jô. Você acabou de falar isso. E se isso é uma coisa até que não, você tá fora. Exato. Isso é uma coisa até que eu sempre falo com a Jô. Eu já conheço a Jô, algumas coisas, né, dos valores, do caráter da Jô. E já teve clientes que eu indiquei e que depois eu falei, Jô, não vai dar certo. Eu sei bem. Jô, você não vai dar conta de trabalhar com esse cliente. Nem manda a proposta. Faz de conta que você esqueceu para não ficar chato. E já falei para cliente também, olha, você tem uma pessoa de confiança para me indicar? Falei, tenho. Você tá esperando isso? Não é a Jô. Você quer que ela faça exato. É a Jô. Exato. Exatamente. Eu falei, eu tenho. Mas ela trabalha assim, assim, Exatamente. assim. Isso aqui ela não faz, isso aqui ela não faz. Você quer tentar? Você vai se organizar? Então é melhor não. Então melhor fica onde você tá, que é melhor. Tem campo para todo Exatamente, mundo. exatamente. E eu acho que a gente tem que stick to the value, sabe? A gente tem que ficar firme com os nossos valores e parar com essa mentalidade, às vezes, de abrir concessões. Sim. Tipo, não, é porque tô precisando de cliente e tal. Gente, nós precisamos confiar que Deus é o nosso provedor, que é Ele que nos abençoa, que Ele prospera o nosso propósito. Se eu nasci para ser manga, Ele vai trazer as pessoas que precisam comer a manga. Exato. A gente tem que confiar nisso e, assim, Ele, a Jô, mais que ninguém, tem 1 milhão de testemunhos, né? Sim. É que nem o Oswaldo comentando, né? Eu estou representando e o pessoal da Flórida falou assim, está nos representando. E nós, como cristãos, nós estamos representando o dono do universo. Que tem que responsabilidade, né? Obrigada, gente. Valeu. Acabou o podcast. Nós estamos representando o dono do universo, que tem caráter. Ele é justo. O que é justo, o que é sim é sim, o que é não. E interessante que a palavra vai dizer que a gente tem que respeitar os governantes, porque a gente tem que respeitar a hierarquia do governante. Então, assim, como eu vou dizer que sou cristã, que creio em um Deus que criou todas as coisas, que é organizado, se eu estou em um país que me diz para agir dessa forma, essa é a cultura do país, e eu vim para cá e eu não ajo. Além de estar denegrindo o país, eu estou denegrindo aquele que é meu Salvador, que é meu Deus, que realmente nos fez. Né? E a si próprio. Assim, amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Assim, se resume em 3, né? Exato. Deus, nós e o próximo. Então, assim, a gente tem que realmente... parece uma coisa simples. Mas agora tem que seguir... Gente, se nós seguirmos, não é fácil, porque o ser humano e a vontade de fazer errado, às vezes, prevalece. Porém, o fruto, ele é muito mais gratificante. Fora, como o Oswaldo falou, legado. O que eu vou deixar para minha família? Como é que eu vou ser conhecida? Como meus filhos vão ser conhecidos? Esse é o filho do Oswaldo. Você conhece o Oswaldo? Você lembra o que ele fazia? E olha, já pensou? Os rótulos, né? A sociedade é especialista em deixar rótulos também. Coitados, né? Eles não têm culpa dos erros que a gente cometeu. Exato. E as nossas ações falam mais do que as nossas vozes para os nossos filhos, né? Eu tenho 2 versículos para deixar aqui.
Mas ainda falta pergunta. Sim. Peraí, eu não sei se eu já perguntei demais. Porque eu acho que são balizadores pra gente que é cristão no mundo dos negócios, né? Em Josué, acho que 1:8 que fala, medita de dia e de noite na minha palavra. Isso é a primeira coisa. Quando a gente está cheio da palavra, ela passa a ser a voz de Deus que fala conosco. É verdade. Né? E a outra, se eu não me engano, não me lembro o versículo, mas em Coríntios, que fala, a paz será o seu juiz. Né? Então, toda vez que a gente se depara com decisões que são difíceis, né? Seja investir num negócio, seja contratar ou demitir alguém, seja vender alguma coisa ou comprar alguma coisa para investir no seu negócio, a paz tem que ser o seu juiz. Né? Então, qualquer decisão dentro da empresa, se a gente consegue... e isso é uma coisa que eu tenho falado muito, não só para as pessoas com quem eu trabalho, mas é uma coisa que arde no meu coração, é que as pessoas acham que o mundo empresarial, o mundo dos negócios é totalmente mundano no sentido carnal. Mas a gente precisa entender que tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo que a gente faz reverbera no mundo espiritual e está sujeito a leis espirituais. Com certeza. Né? Então, toda vez que a gente sujeita o nosso negócio à vontade de Deus, a gente está também fazendo o nosso melhor. Por quê? Como está escrito na Bíblia, fazei tudo como se fosse o Senhor. Se a gente fizesse tudo como se Deus fosse o nosso cliente, ou se Deus fosse o nosso sócio, a gente não ia conseguir nunca fazer nada errado. Exato. Porque ele ia estar lá, tipo, sei. Tem certeza? Pois não. Fale-me mais sobre esse tema. A gente não consegue avançar quando não é uma coisa que Deus aprova, quando não é uma coisa que está de acordo com as leis espirituais, né? E a gente vê, e isso é muito curioso, muitos homens, empresários de sucesso que às vezes nem são cristãos, mas seguem leis espirituais, seguem as leis que regem o universo, eles prosperam. Eles prosperam, têm sucesso. Por que eles têm sucesso? Porque é a fonte de toda a sabedoria. Exato. Divina. Quer a gente aceite, quer não. Deus está regendo todas as coisas. As leis que ele planejou, que ele estatutou, continuam regendo o universo, quer a gente aceite ou não. Então, muito mais a gente como cristão tem que definitivamente entender que os nossos negócios são espirituais. E o cristão prospera não é para que ele seja felizinho aqui na terra. Ele prospera para que o reino prospere. Para que o reino possa crescer, para que mais pessoas tenham acesso, sejam abençoadas, para que a gente possa sustentar ministérios, para que a gente possa continuar abençoando vidas, alimentando sonhos, né? Então, é por isso que a gente prospera, não é para o nosso bel prazer, para a gente andar de Porsche na segunda-feira. Né? Você tem um objetivo maior que não é sobre você. Tem uma missão, a sua missão. Exatamente. Então, Oswaldo, como nós trabalhamos, né? Você... da área de publicidade veio para o QuickBooks fazer as suas invoices. Dar baixa invoice. Como é que você se sente? Porque assim, o que eu penso assim, nós todos temos perfis e que, lógico, todo mundo tem os 4 perfis que eles falam, né? Dominante, essas coisas. Só que tem certo momento que você pode até, como um pequeno empresário, está começando e tudo, esticar o elástico. Só que se esticar muito, vai quebrar. Sim. Né? Então, como é que você visualiza hoje a tua função dentro da Master? Você acha que você tem que fazer por longo tempo? Você acha que valeu a pena aprender? E você acha que isso vai servir para você delegar? Me conta um pouquinho mais do teu percurso administrativo dentro da Master. Muito bem. Obviamente, teve um começo um pouco difícil, eu precisava entender como é que fazia, era uma coisa que eu não tinha hábito, nunca fiz, e fui pegando devagar. Né? Ao mesmo tempo, eu tive uma boa professora. Né? Não, e quando eu digo boa, é como eu entendo que tenha que ser um bom instrutor. Né? Não basta só um instrutor falar assim, faça assim, 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 assim. É um instrutor que te disciplina, né? Você não pode estar fazendo desse jeito. Se você continuar fazendo assim, vai continuar. E assim foi a minha incursão aos sistemas, seja QuickBooks ou qualquer um outro, né? Mas é o QuickBooks que a gente tem trabalhado muito. Eu tenho agora um pouco mais de afinidade ao QuickBooks. Sim. Aprendi bem e tenho certeza que vou passar
com bastante propriedade, seja QuickBooks ou qualquer outro, a forma de você fazer esse sistema para que dentro da empresa o financeiro flua, vou passar para alguém, vou delegar para alguém de uma maneira clara, como a empresa que nós temos hoje possa funcionar, e espero de coração que o mesmo aconteça com você, que você mantenha a sua empresa e delegue para alguém para que as duas possam continuar trabalhando. Exato. Porque eu vou conseguir passar isso. Hoje eu vejo dessa maneira. Eu aprendi, foi difícil, houve um processo de amadurecimento da minha parte, da sua parte também para me fazer entender uma série de coisas. A empresa exigiu cada vez mais isso também. E hoje eu sei que espero que muito em breve eu consiga delegar isto para alguém que possa vir me substituir de maneira ampla. É muito tranquilo. Tem um processo, né, na área de produtividade, nos estudos, né, que a gente costuma implantar, que chama Lean. Esse Lean Process, ele fala de produtividade, ele fala de melhoria de processos. E é muito interessante você ter falado que teve uma curva, porque isso acontece com todo mundo. É como se fosse uma parábola invertida. Então, toda mudança que você implementa, ela tem uma parábola. Esse processo, né, a primeira coisa que acontece é a negação. Tipo, isso aqui não vai dar certo, não vou conseguir, não vou conseguir. Isso aqui tá muito difícil, você passa um tempo mordendo corrente, né, até que você começa a ver resultados, você fala, pô, isso aqui é legal, isso aqui tá funcionando, olha isso aqui como melhorou. E aí você começa a ver os frutos e aí você decola. A hora que você acha o ritmo certo, o seu Exatamente. e de todo o processo, as coisas começam a funcionar do jeito que você começa a gostar. Aí começa a dar um brilho nos olhos. Exato. Não é o meu caso ainda. E eu acho isso tão válido, porque assim, eu aprendo muito, né? Eu vejo o perfil da Mariana, de todas as pessoas que eu converso, eu observo, porque me ensina muito. Né? Então, eu aprendo muito com o Oswaldo quando ele tem as dúvidas dele. Eu amo quando o cliente tem dúvida, a menos quando eu estou muito apurrinhada. Aí eu me estresso. Mas, assim, mesmo assim, eu não deixo. Porque passar isso para ele começou a me dar uma visão diferente do quanto eu tenho que passar para todo cliente. E o gostoso de ver a reciprocidade é que não é obedecer a palavra certa, é que ele ouve e cumpre. Então, assim, ligar para o Oswaldo, vamos ligar a câmera aí, agora vamos para cá, para lá. No próximo, ele já sabe. Isso, para mim, é gratificante. Mas me ensinou também. Me ensinou que cada cliente tem a sua maneira de ver. E a maneira de aprender também. E a maneira de aprender. Esse também. Exatamente. Né? A gente costuma cometer um erro, eu particularmente, e eu aprendi isso também há muitos anos, né? Eu lembro que quando começou esse negócio de laptop, quando surgiram os primeiros laptops e tal, eu não tinha, evidentemente, mas aí um dia alguém veio, um cliente veio e olha, você vai usar um laptop para mim? Ok, vou usar. E como é que eu faço para funcionar isso daqui? Você, a hora que você abrir, tem aquele botão. Não, amigo, pera um pouquinho, onde é que eu ligo? Primeiro, né? Senão eu não vou chegar lá. Se você não me ensina o passo 1, não adianta você me falar que o passo 5 é assim, querido. Foi o que nós fizemos. Não adianta você me falar, pega a invoice XYZ e faz assim, ô Jô, como é que eu chego na invoice? O que é invoice? É desse jeito, né? E eu aprendi com isso, né? E eu tenho aprendido muito, né? Porque tem um cliente que ele é músico, né? Ele é baterista. Esse é artista. Esse é artista, ele é baterista. E aí eu mando, né? Que eu até tô tentando aprimorar aquele formulário que o IRS exige, que você tem que ter todo ano o cliente assinar. E aí eu falo para ele, ó, eu preciso desse. Mas o pessoal não tá lendo. E ali, em um formulário, eu coloco assim, se não mudou nada no teu social no Drive, não precisa mandar, porque eu tenho. Eles não lêem, eles mandam de novo, ou senão eles não mandam e mudou o endereço. Eu sei que mudou o endereço. Então, assim, aí, só que isso é tão gratificante pra gente, a gente tem que analisar o outro lado. Quanto que eu posso aprimorar nisso? Para facilitar a vida do meu cliente, desde que eu não me torne babysitter. Né? Porque tem essa também. Eu já tenho uma ideia, depois a gente conversa. Que a gente pode automatizar isso. É processo. Boa. É processo. E assim, como é que fala? É um foco meu fazer a automatização de tudo. Legal. E o Zé Vitor, ele andou me ajudando bastante, fez uma IA lá que
me ajudou a analisar os taxes, dá uma benção. Tá vendo? Ótimo. Porque ele falou, mãe, eu não aguento mais você trabalhando tanto. E eu sempre fui muito controladora, difícil de delegar, porque eu ficava com receio de sair errado. Hoje em dia, minha filha, quanto mais delegar para eu ficar sossegada, para mim é melhor. Mas aí é que tá. Tem que saber delegar, tem que ter processo. Então, você vê como, assim, existe um ciclo de benefício de quem precisa, de quem tem a disponibilidade. E é delicioso isso. É delicioso. Então, assim, hoje em dia, quando o cliente tem dificuldade, eu conto 1, 2, 3, né? Então, eu explico 1, 2, 3. 4, 5 já está começando... Já estressa. Sinal alerta, né? É alerta por quê? Porque aí ele não está dando prioridade, ele está fazendo por fazer. Isso. E aí, se ele não está dando prioridade para aquilo que é a empresa dele, para aquilo que é relevante, que faz ele mudar a vida dele, porque a contabilidade eu chamo como o coração da empresa. O coração, qual a função dele? É trazer todas as veias, fazer, né, o batimento e devolver para todas as partes. A contabilidade, ela pega todos os departamentos, ela faz lá o balance e o profit, ela devolve o número para todos os departamentos e para o cérebro tomar decisão. Então, se não tem uma contabilidade certa, o cérebro só vai tomar decisão errada. Nossa. E os outros departamentos, a gente viu isso, né? Até teve uma cliente ontem, acabei te esquecendo. Mas, por exemplo, na empresa, seja aquele merchant fee que o banco cobra. Como é que eu descobri e falei para o Oswaldo? Oswaldo, tá todo mês cobrando um merchant fee. Fazendo a contabilidade, fazendo a reconciliação contábil. Teve um cliente meu que pôs na IA, já pus na IA, ele já me deu todo o meu gross aqui. E aí eu falei, deixa eu fazer a contabilidade. Eu fiz a contabilidade. Jô, por que o meu gross está menos? Eu falei, porque no dia 3/4, o depósito que você fez X foi devolvido Y. E a IA não pegou. Por isso que eu falo, a IA não vai substituir a mente. Tudo tem que ter, você tem que saber a natureza das coisas. É assim como delegar, né? Às vezes tem o outro lado do controlador, que é o cara que não sabe delegar, é aquele que faz aí pra mim, tira isso da minha cabeça, resolve pra mim, porque, né, eu não dou conta. Só que essa pessoa tá, às vezes, delegando uma coisa que é tão importante como os seus números, né, os números financeiros da empresa, e não tá conferindo, não está cobrando. Então, toda vez que a gente delega, tem que ter um processo inverso também de olhar o resultado, né? É a supervisão. É extremamente importante. Entra aí, Mariana. Senta aqui, põe uma cadeirinha aqui. Chegou a chefe. Chegou a chefe. Os chefes. Não, a Mari é boa de processo também. Ah, é? E adora uma reunião. Ah, que maravilha. Pronto. Parece, né? A gente chama ela de doutora José. Pega a bolsa ali. O Josefa, ela tomou por conta do ex. Ela era minha amiga, e minha amiga me chamava de Jô. Mariana, esposa do Oswaldo, muito boa também em processo. Lembra que eu te mandei o currículo da Adri? Lembro. A Adri, falando de processo e tudo, já deixou o Oswaldo de água na boca, que vai contratar a empresa, os serviços dela. Ai, Deus te ouça. Para delegar, porque assim... Servimos bem para servir sempre. Né? Ela não vai ser contratar a empresa dela para ela criar pessoas para ajudar vocês. Dar suporte. Exatamente. É a história da nossa vida. Como é que foi a nossa vida? Não foi assim? Foi. Vem trabalhar aqui, faz isso que a gente está precisando crescer, fazer isso daqui, assim. E foi onde nós chegamos até aqui, né? Já tem uma escola era um mas sonho, a empresa, ela não cresce sem processo. Né? Não. Isso é fato. Isso precisa ter uma estrutura mínima, né? Para você poder alavancar e para poder tomar as decisões estratégicas. É isso que a gente estava falando. Se você não consegue coordenar esse crescimento... Eu digo ao futuro, né? A longo prazo. Exato, a gente não é para sempre. Manco, exatamente. Né? Então, quando a gente não é para sempre, você precisa deixar um legado, né? Exatamente. E esse legado é aquilo que você conquistou, é aquilo que você construiu. E ele é muito importante. Porque quem vem tem que ou dar continuidade ou para fazer, não dá para continuar com isso que você fez, pelo amor de Deus, né? Então, não só isso, é questão do plano de sucessão também. Isso é uma coisa que as pessoas não falam muito, não pensam muito sobre,
Mas o plano de sucessão não é também só sobre a morte dos donos, ou... Né? Não, né? Fiquei velho, quero me até porque aposentar. o herdeiro a gente não sabe se ele vai trabalhar com a gente. Exatamente. Exatamente. O herdeiro tem a vida dele. Né? Tem que Mas fazer a empresa, as escolhas. eu sempre sou a favor de... Quando o pessoal, principalmente na área da beleza, quer ter o seu nome e tal, eu falo, gente, cuidado para não confundir o nome com a marca. Porque uma coisa você pode fazer seu nome. Muito legal. Mas ela tem que ser construída como uma marca, né? Porque essa é a minha formação. Essa é a formação dela. Exato, perene. Então, assim, a marca ela tem que sobreviver, né? Exato. O negócio tem que ter um valor próprio, né? Tem também um outro empresário que eu sigo aqui, que chama Gordon Ramsay. E ele fala muito sobre isso, sobre como ele tirou o nome dele da marca para poder fazer essa transição de sucessão. Porque a empresa cresceu, virou uma fábrica de pessoas que estão produzindo e o negócio continua crescendo, explodindo. E aí não pode mais estar relacionado com ele, porque ele também já quer desacelerar. Sim. Ele também já quer... E a empresa está girando, né? Tem um negócio acontecendo. E ele falou, por muitos anos, os meus filhos não quiseram fazer parte do negócio. Agora, eu tenho um filho dos 5 filhos que quer fazer parte. Então, agora ele está sendo treinado para sucesso. Que é bom ter um negócio, exato, né? Exatamente. Bom, eu vim só dar um oi para vocês. Não acredito! Para o próximo podcast. Isso quer dizer que vai ter um próximo que com o herdeiro ela. precisa agora tomar conta dele. Gente, o Luca eu conheci... Vou denunciar a minha idade. O Luca eu conheci nos braços da Mari. Imagina, que lindo. Absurdo, né? E aí bom. tá lindão aí. Legal. Mas é isso, né? É um outro assunto bem interessante. Eu fiz esse curso sobre herdeiro não precisa ser sucessor, mas a empresa pode dar continuidade em 1, 2, 3 gerações e o herdeiro pode nomear sucessores para que ele continue com a marca. Exato. Ou realmente chegar numa decisão de construir vender. Um valuation e vender a empresa, né? Exato. Também. Sem dúvida, né? Exato. Boa tarde. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Então vamos lá, vamos a colinha, né? Porque a gente vai levando a colinha, porque o negócio tá bom aqui. Osvaldo, esse aqui a gente já falou, né? Sobre atuar na área de contas a receber. Uhum. Adriana, a gente praticamente já fez toda a cola que tava aqui. Você viu? Por isso que eu falo assim... A Mari que me chama a atenção. Jô, você tem que ter um foco, você tem que ter perguntas. Tudo bem, tem que ter, né? Mas eu sou mais de... Foi bem tranquilo. Sabe, esse bate-papo eu acho gostoso, a experiência de cada um. E certeza que tudo que foi falado aqui, muito fatos. Já tinha muita coisa aqui dentro. Você não precisaria perguntar. A gente abordou muito assim. Abordou bastante. Bastante coisas. Fique à vontade para perguntar mais. Mas já falamos sobre mudança de comportamento, né? A essência do podcast, né, que eu intitulo ele como modelo do empresário perfeito. E para mim, o modelo do empresário perfeito não é que a pessoa vai ser perfeita, mas se ela seguir o mesmo modelo que é Cristo, ela vai ter condições de ficar mais próximo da perfeição. Porque imagina, como Augusto Cury fala, um homem que liderou 12 pessoas totalmente distintas, chegar no conhecimento que foi essas 12 pessoas, que foram os 12 discípulos, eles ampliaram multiplicadores. Então, por isso que eu sempre falo, qual é o modelo do empresário? É o plano de sucessão, né? Qual é o modelo do empresário perfeito? É o modelo do Senhor, é o modelo de Deus, que criou os céus e a terra, colocou pessoas nela e tem um propósito, e ele não desistiu do propósito até hoje. Esse é o primeiro modelo. Depois nós temos modelos que hoje em dia nós podemos, esses que você citou, e a nossa própria experiência, né? Ninguém vem com uma cartilha nem para ser pai, nem para ser mãe, nem para ser empresário. A gente erra, a gente aprende, mas o importante é a predisposição de mudar de CEO, de diretor, de gente que tinha uma staff enorme junto, de uma comissária de bordo, de uma pessoa que liderava várias pessoas. Pelo mundo. Né? Pelo mundo, exatamente. E aí, não, eu vou mudar, mas assim, eu me predisponho a aprender o que é novo. Porque nós podemos crescer em qualquer lugar do mundo, desde que nós achamos com dignidade, legitimidade e inteligência. Então, o ser humano, ele pode, sim, fazer isso. Então,
podcast não é para ser engessado, não é para falar só sobre contabilidade, apesar que é a área que eu mais amo. Não é para falar sobre princípios espirituais ou para falar sobre a carreira, mas é para um conglomerado de tudo. Porque o ser humano, ele é isso, né? Ele é espiritual, ele é emocional, ele é físico, ele tem a vida profissional dele. A troca de experiências é muito rico e é muito gratificante. Quando você pode absorver, quando você presta atenção no que o outro fala para você, ele está te passando uma experiência que talvez você não tenha tido nada nem parecido, e aquilo é um aprendizado. Afinal de contas, nós vamos aprender até o último instante de nossa vida. Né? E se você souber lidar com isso, você vai ser rico. Muito rico. Com o quê? Com aprendizado, meu Deus do céu. Que coisa melhor, sabedoria, não tem preço. Bem isso, né? Lidar com isso, né? Porque tudo que nós conversamos, ele vai ficar no nosso inconsciente. Isso. De alguma forma, se de repente você precisar na tua empresa, vai lembrar da Adri na área de processos e vice-versa. Alguém está querendo tirar. Então, esse networking, eu não chamo nem network, essa troca, né, de experiência. Troca de experiência mesmo. Né, é uma coisa linda de se ver. E por que não aproveitar também a internet, onde nós, né, as nossas experiências, ela pode ir Brasil, Espanha, whatever, onde for. Aproveitar essa ferramenta, né, que tem de disponível para trazer coisas boas, para que as pessoas tenham consciência que não é impossível. Não é fácil, mas não é impossível. Basta querer, né? Você tem que ter foco, vontade, determinação. Você tá determinado? Tô. Tem foco? Tem. Tá bem orientado? Tô. Exatamente. Por que não, né? Siga teu sonho. Exatamente. Plantando as sementes, né? Aqui o nosso amigo aqui colocou aqui, fechamento final. Ele coloca aquilo que a gente já falou, né? Que empresa organizada não é opção. Né? Tem que ser organizada para que se nós realmente queira. Então, eu acho que não é só o mundo empresarial. Toda a nossa vida, se ela não tiver uma organização, se ela não tiver uma direção, a gente não consegue fazer nada. Se nós imaginarmos uma casa toda bagunçada e suja, você fica totalmente perdido. E a nossa empresa quer em números, quer em processos, ou quer delegar qualquer coisa para outra pessoa, sem dar a instrução, fica bagunçado. Não vai trazer o resultado que a pessoa queria. Né? Exatamente. Sem estrutura, você não cresce, e sem controle, você perde dinheiro sem perceber. Negócio forte não é o que fatura, mas aquilo que se entende dos números. Eu queria que vocês deixassem, né, um conselho, algo que realmente vem do coração de vocês, para as pessoas que vão ouvir esse podcast. Isso dentro da área não só empresarial, mas como lição de vida, como ser humano. Você pode falar, começar pela Adriana? Claro. Adri, cavalheirismo. Câmera da verdade. Olha. Não, olha, eu aprendi muita coisa com o Oswaldo. Oswaldo, por mais que você e a Mariana pensem, e assim, eu aprendi muito com vocês em como lidar com as pessoas. Quando o Oswaldo, ele é tão assim, eu falo que ele é desencanado. Mas não é. Ele e a Mariana são assim, não deu, vai fazer o quê? Porque eu fui criada de uma maneira tão rígida que para mim tudo tinha que estar certinho, tinha que dar certo. Eu mudei muito. Mas antes, e até dos meus filhos, coitados, eu sempre achava assim, esse é preto e acabou, não tem como mudar, e você não pode desobedecer, você não pode dizer não para os mais velhos, não pode ser isso. E se desse errado, eu ficava assim, eu não dormia, eu sonhava com os números. Agora não. E assim, eu aprendi muito com você, Oswaldo, e com a Mariana. A maneira... eu não sei... Que legal. Né? Eu acho que a Adriana também tem esse perfil. Mas eu aprendi mais com vocês, acho que pelo tempo que a gente se conhece. Por isso que eu falo, eu observo bastante. Então, essa maneira de você e a Mariana ver as coisas, vocês podem até ficar muito preocupados sem dúvida, interiormente. Mas assim, quando vocês respondem, eu vou fazer o quê? Vamos para frente. Então, eu aprendi muito essa fala com vocês. Então, eu sou muito agradecida à vida de vocês. Né? A gente começou lá atrás com uma parceria, mas aí foi crescendo a amizade. Eu tenho muita admiração. E é o que ficou, né? A amizade. Exatamente. Tenho muita admiração. Se um dia a gente não ter mais a relação de
contabilidade ou não, também não sei se eu vou continuar a vida inteira na área contábil. Mas ter conhecido você, ter conhecido a Tri, ter conhecido todas as pessoas muito obrigado. E clientes, me deixa... Muito gratificante ouvir isso mesmo. É muito. Não, vocês não têm ideia. Não é que eu relaxei, eu fiquei mais flexível. É verdade esse bilhete. Entendeu? Então, eu aprendo muito. Eu presto muita atenção. E vocês lidavam com grandes empresas e também tiveram uma equipe de pessoas muito grande. Muito. Eu sempre trabalhei sempre em escritório contábil, não foi com muitas empresas grandes. Então, a minha origem sempre foi pequena. Entendi. Né? A maior que eu tive foi na empresa de logística, mas eu só fazia parte do peão, de executar e tudo. Então, ter vocês na minha vida é muito importante. Tem uma pessoa como a Adri também, que veio com os filhos, superou tudo, assim, mostra que você realmente é uma pessoa forte, porque você saiu do Brasil, veio com dois adolescentes, conquistar um sonho de estar aqui na América e tá até hoje, por mais difícil que pareça. Se você analisar do ano passado para esse, você está começando a decolar. E o Senhor, ele vai fazer com que você decole muito, muito mais, porque existem muitas empresas e muitas pessoas que precisam de uma estrutura como você. Eu valorizo muito ter uma estrutura processual. Amém. Amém. Tá bom? Então, como o Oswaldo Cavalheiro, que sempre foi, a palavra é sua para que você possa incentivar e para que você possa dar algum recado para outras pessoas, lembrando que o nosso próximo é tão importante quanto a gente e é por isso que a gente está aqui, né? Jô, primeira coisa que eu queria dizer é que eu não estaria sentada nessa cadeira aqui hoje se não fosse você. Ai, que lindo. Sabe? E por causa disso, o que eu queria deixar para as pessoas é: ninguém faz nada sozinho. É impossível viver em nenhum lugar, nem no Brasil, nem aqui na América, principalmente sozinho. Não tem como seguir em frente sem se cercar de pessoas que realmente são leais, que têm valores fortes e que têm coragem de te falar: levanta, não está na hora de esmorecer. Né? E a Jô foi essa pessoa que fez inúmeras vezes isso comigo. Me corrigiu, me abraçou, me pagou o almoço. Né? Então, uma das coisas que eu acho que o imigrante sofre quando a gente chega aqui é com a solidão e com a desconfiança. Justamente por causa desse estigma do vão passar a perna em mim, não posso confiar em ninguém. Então, a gente tem que procurar equilibrar esse sentimento da desconfiança, do medo, com realmente buscar se cercar de pessoas que realmente podem te ajudar, que te trazem confiança, que têm valores como os seus, que têm valores não só no mundo, na esfera da vida pessoal, mas no mundo empresarial também. Procurar caminhar junto com essas pessoas. Eu acho que isso é fundamental quando você imigra, quando você começa um negócio em outro país. Acho que essa é a coisa fundamental, não só para que você não se sinta só na caminhada, porque é uma caminhada solitária. Você deixou tudo para trás, deixou todas as suas raízes, deixou família, deixou amigos e você está começando tudo do zero. Então, assim, se eu posso deixar um conselho aqui cerque-se de pessoas com valores afins aos seus. Né? Cerque-se de pessoas que vão... e não só pessoas que vão te dar o tapinha nas costas, mas que vão realmente te pegar pela mão ou às vezes até te dar um chacoalhão e falar: viu, acorda, menina, né? Vamos lá, tô aqui, eu te ajudo. E a gente precisa ter essas pessoas, amigos, irmãos que caminham com a gente lado a lado no dia a dia e que acabam se tornando amigos para a vida toda, né? Então, a minha palavra é essa. Obrigada, Adriana. Depois você deixa o teu Instagram, teu telefone, tá? Para que as pessoas contratem a tua empresa. Amém. Tá? Porque a Adriana vai gerir, mas é para contratar a tua empresa, porque a tua empresa ela tem uma alta escala. Exatamente. Legal. Amém. Muito bem. Oswaldo. Minha vez? Sim, câmera da verdade. Olha aqui. Bom, eu evidentemente quero agradecer, muito obrigado pela oportunidade de vir aqui expor ideias, experiências, minha vida,
dividir com vocês. Foi um grande prazer esse pouquíssimo tempo que nós estivemos juntos. Foi de uma experiência muito gratificante ouvir você falar, enfim, essa sua última fala foi uma surpresa para mim. Mas eu quero dizer, então vou olhar para a câmera e vou dizer que eu concordo com a Adriana em tudo que ela disse e acrescento o seguinte. Um dos grandes mantras nossos, pelo menos o meu, é os semelhantes se agrupam. Se você não é semelhante, você se distancia e vai embora. E assim está escrito e nós vamos continuar. As pessoas com quem eu convivi ao longo de mais de 60 anos, né, Ju? Me mostraram que você vai progredir, você vai crescer, como diz o ditado, né? Nenhum homem se banha no mesmo rio 2 vezes, porque você não é mais o mesmo homem e nem a as água águas não é a mesma. Você vai crescer. Vamos chamar de crescimento isso. Você vai avançar. Mas a sua essência, ela é essência. Esta você não muda. Esta você não pode permitir que seja mudada. E aqui que eu digo para você, nós já tivemos todas as experiências, boas e ruins, seja no Brasil, seja na América. E a ponto de uma hora você parar e falar, eu não aguento mais. Não, você aguenta sim. Não mude. Continue sendo você. Você é assim, você é amado assim, porque você é desse jeito. Tá? Se você mudar, não é mais você. E você saiu fora da sua essência. Este é o recado que eu passo, que é o que a gente faz dentro da nossa empresa, da nossa escola, que é assim, nós não vamos mudar. Nós não vamos nos deixar levar por tentações monetárias para fazermos coisas erradas. Nós temos uma missão, nós temos um caminho que é levar conhecimento, educação para pessoas. Essas pessoas, a gente vê quando eles saem da nossa escola felizes, isso é gratificante para a gente. E isso serve para a nossa vida. Eu tenho 3 filhos, nós temos funcionários, a gente vê as pessoas crescendo, progredindo, e você tem que aprender a lidar com cada um deles. Não é só, existe a regra geral, mas para cada um você tem que falar de um jeito. Você não pode falar do mesmo jeito com o outro. Cada um tem uma forma, porque são indivíduos. E esses indivíduos têm que ser respeitados. São indivíduos. E exatamente é assim que eu penso, assim que nós agimos, eu e a Mariana trabalhamos desta maneira. Nos deixar cair, parar e falar assim, e agora? Não, nós vamos... Aconteceu um imprevisto? Aconteceu. Vamos arrumar e seguir em frente, porque é o que nos resta. Respira. Nós vamos ter que... e vamos em frente. É assim que esse é o nosso lema. Então, esta é a minha mensagem. Vamos seguir com a essência que nós temos e acreditando nas pessoas, evidentemente. Exatamente. Eu acredito. Senão não dá, né? Maravilhoso. Eu quero agradecer para vocês que estiveram conosco aqui. E eu, de posse do que tanto a Adri quanto o Oswaldo falou, realmente é a nossa essência. Que vocês não desistam dos sonhos de vocês, que vocês estejam andando com pessoas que realmente tragam o mesmo propósito, não ser como a Adri falou, que só batam nas suas costas e diga amém para tudo. Mas pessoas que realmente tragam vocês para a realidade. Que vocês não se isolem, que existe a importância de todos. A sociedade foi feita para que haja um complemento um com o outro. E tenha discernimento em saber com quem vocês estejam andando. Mas nunca desistam dos seus sonhos, quer pessoal, quer profissional, quer espiritual. Porque existe um pedaço de sucesso para todos nós. Eu quero agradecer também o Alasca, né, que é esse podcast que nos está cedendo, o Caio, que me aturou desde ontem. A Gi, tadinha, chamei ela ontem à noite, está ali. Um dia eu vou trazer a Gi, ela é jornalista, vou trazer ela para conversar um pouquinho com a gente. E ela, né, Dri, foi super amável, tá ali nos filmando, tirando foto. Gente, não existe ninguém. Nós fomos feitos para estar em sociedade. Mas também nós temos que ter discernimento de saber com quem andamos,
para colhermos os frutos daquilo que realmente nós fomos feitos. Muito obrigado para todos. Oswaldo, muito obrigado. Adriana, obrigada. Foi um grande prazer. Obrigada, foi uma honra. E quem honra. sabe o outro dia a gente bate mais um papo sobre outro assunto, porque quando sempre quiser. vai ter. Maravilhoso. Tá bom, obrigado, Muito obrigado. gente. Sucesso.